porque cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala repetidas vezes sobre este grande fenômeno que nós cremos que muito em breve acontecerá, que é o arrebatamento da igreja. E entendemos, diante dos sinais, diante de todas as coisas que nós estamos vivendo, e agora mais do que nunca, que a igreja de Cristo está sendo alertada pelo Espírito Santo para estar preparada para esse grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. E eu separei aqui para falar com os irmãos sobre três grandes verdades, de tantas verdades que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, três grandes verdades que nós precisamos conhecer sobre o arrebatamento da igreja e que não podemos esquecer essas verdades para não sermos pegos, desapercebidos quando Jesus voltar para arrebatar os seus escolhidos. Quando lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que a Bíblia ela fala pelo menos 318 vezes no Novo Testamento sobre este assunto, arrebatamento da igreja. Não usando exatamente o termo, como aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que aqui o termo arrebatamento aparece, né? O termo arrebatamento, que é um termo oriundo do latim, que quer dizer tirar com força, tirar com rapidez, tirar de forma sobrenatural, né? Arrancar, levar, e faz uma alusão à tirada, à retirada da igreja aqui da terra para estar com o Senhor nas mansões celestiais. Mas quando nós analisamos a Bíblia Sagrada sobre essa doutrina tão importante para todos nós, nós aprendemos que, dentre as três verdades que eu quero citar sobre o arrebatamento da igreja, a primeira é que tudo indica que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu digo baseado na palavra de Deus. Não é um achômetro. Nós trabalhamos fundamentados na doutrina bíblica, na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, por diversas vezes, apresenta para nós sinais que identificam a proximidade do arrebatamento da igreja. Nós temos diversos. Não vamos entrar no mérito do detalhe de cada sinal, porque o tempo é curto, mas quando lemos a Bíblia Sagrada, nós observamos, por exemplo, Mateus, capítulo 24, que Jesus apresenta ali alguns sinais, como sendo sinais que identificam a proximidade do arrebatamento da igreja, como, por exemplo, guerra, rumores de guerras, fome, terremoto em vários lugares, a multiplicação da iniquidade, né? O esfriamento da fé, o fato de muitos apostatar-se da fé, a peste, né? A peste, todos esses sinais citados ali em Mateus capítulo 24, segundo Jesus, são sinais que identificam a proximidade desse grande dia que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja. Mas eu separei aqui alguns versos que quero compartilhar convosco nesta noite, e vocês poderão depois conferir na Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo de número 10 e versículo 37, está escrito: porque ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Esse verso fala sobre a proximidade desse grande dia. Em Romanos, no capítulo 13 e versículo de número 11, está escrito que já é hora de despertarmos do sono espiritual, né? Estarmos atentos, vigilantes, porque a nossa salvação, está escrito, está agora mais perto de nós do que quando nós nos tornamos crentes ou aceitamos a fé. Vai depender da tradução bíblica. Quando nós lemos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo de número 11, a Bíblia diz
aqui é o próprio Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Né? Eis que venho sem demora. Aqui, além do alerta, eis que venho sem demora, é um alerta, tem também uma recomendação. Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observem bem, queridos irmãos, que eu já pude citar aqui para vocês 3 versos bíblicos que narram a expectativa da proximidade do arrebatamento da igreja. Mas não terminou não. Quando a gente continua lendo a Bíblia Sagrada, na primeira carta de João, no capítulo 2 e versículo 18, ele escreveu a sua carta dizendo, é já a última hora. Vocês podem observar que João, ele falou com fundamentos, né? Ele estava alarmado com sinais nos seus dias, principalmente a aparição de falsos profetas, falsos mestres, que ele chama de falsos cristos, e que no final ele fala também que já era possível perceber a manifestação do espírito do próprio anticristo. E ele percebendo essa onda maligna do espírito do anticristo, e percebendo também a aparição de falsos mestres, que ele chama de falsos cristos, ele entendeu que isso é um sinal que identifica a proximidade do arrebatamento da igreja. Então é interessante observar, e para concluirmos esse primeiro momento, baseados na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e versículo de número 9, quando Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Querido irmão, amada irmã, mais do que nunca, é tempo de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Nós estamos percebendo que esse coronavírus, né, que está acontecendo no mundo inteiro, eu costumo dizer que não é uma praga localizada, porque nós sempre tivemos pragas no mundo, não é? Mas muitas vezes pragas localizadas. Dessa vez não, ela é mundial. Todos os continentes da Terra estão sendo afetados por esse tal coronavírus. E isso mais do que nunca é o entendimento de que Cristo está despertando a sua igreja, de que Cristo está despertando o seu povo para estar preparado. Se Jesus voltar hoje para arrebatar a sua igreja, até mesmo antes de criar uma vacina aí para o coronavírus, se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, aqueles que ficarem não poderão se queixar que não foram avisados. Como assim, pastor? Claro, porque a Bíblia diz, inclusive, que as pestes seriam sinais que identificariam a proximidade do arrebatamento da igreja. Então Jesus está falando com o seu povo, através desse sinal, através dessa pandemia, ele está alertando a sua igreja em todo o globo terrestre para estar preparada, porque é claro que a qualquer momento Jesus poderá voltar para arrebatar a sua igreja, para estar com ele nas mansões celestiais. Então, nós observamos aqui, em primeiro lugar, que o primeiro sinal, né, a primeira verdade sobre o arrebatamento da igreja é que o tempo está próximo. Nós não temos dúvida disso, né? Nós não vamos aprofundar falando mais sobre o assunto por conta do tempo, mas pelas citações já feitas de forma sucinta, eu creio que está muito claro, percebido, explicado que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Em segundo lugar, queridos irmãos, a segunda verdade que a gente precisa estar atento é que o arrebatamento da igreja vai acontecer em um dia desconhecido. Primeiro, eu sei que o tempo está próximo. Segundo, eu não sei, apesar do tempo estar próximo, que dia é que se caracterizará o grande dia do arrebatamento da igreja. Jesus poderá voltar a qualquer momento. O grande enigma do arrebatamento da igreja é exatamente o fato do arrebatamento da igreja ser em um dia desconhecido. Jesus disse em Marcos, no capítulo 13, e versículo de número 32, que daquele dia ninguém sabe. Somente Deus sabe o dia que está reservado para arrebatar a sua igreja.
Agora, eu creio categoricamente, sem dúvida nenhuma, que há um dia agendado. Eu não creio que esse dia ele está previsto para ser agendado por Deus. Que ele está na condicional, que Deus ainda vai decidir quando é que ele vai fazer o ato do arrebatamento da igreja. Eu creio que Deus tem um dia definido no calendário de Deus, na agenda de Deus. Eu creio piamente que o arrebatamento da igreja está decidido. Nós só não sabemos quando é que será esse dia. O que é que eu quero dizer com essa palavra? Ora, se o arrebatamento da igreja está próximo, não é? E a Bíblia diz que está próximo e nós acabamos de observar. Mas eu não sei quando é que esse dia vai acontecer, então mais do que nunca eu preciso estar preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. Eu sei que existe muita especulação, né, em torno da data do dia do arrebatamento da igreja. Mas, biblicamente falando, nós entendemos que o dia do arrebatamento da igreja é um dia desconhecido. Poderá ser hoje, como diz o hino, o arrebatamento da igreja. Ora, nada pode impedir Jesus arrebatar a sua igreja hoje, se ele quiser, porque todos os sinais que identificam a proximidade desse dia já se cumpriram e se cumprem a cada momento, dando uma demonstração que a qualquer momento esse fenômeno tão extraordinário poderá acontecer. Então, em primeiro lugar, o tempo está próximo. Em segundo lugar, o dia é desconhecido. Está escrito lá em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 33, sobre a vigilância. Jesus ele começa a falar sobre a vigilância, dizendo: vigiai, porque não sabeis que dia virá o Filho do Homem, se será de manhã, se será ao atardecer, à noite, de madrugada, no cantar do galo, como está lá a expressão, né? Aí Jesus diz assim: para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Dormindo aqui, irmãos, é despreparados. Não é o sono natural, mas o sono espiritual, que nós chamamos de sono da indolência. São aqueles que têm conhecimento dessa doutrina, não é? Mas que, pelas circunstâncias da vida, como está lá na parábola de Mateus capítulo 25, das 10 virgens, o noivo tardou, ele se envolve com as coisas desse mundo e dorme espiritualmente, não é? Vocês lembram que lá na parábola das 10 virgens, todas as 10 dormiram, tanto as que tinham azeite como as que não tinham, e o noivo só não encontrou as 10 dormindo, inclusive as prudentes, porque alguém veio à frente no caminho dizendo: é quase meia-noite, o noivo está vindo. E aí foi que elas se levantaram e ajeitaram as suas vestes, e pegaram e acenderam suas lamparinas e tomaram as suas botijas com azeite para seguir o cortejo com o noivo. Observe bem, elas estavam dormindo e foram despertadas para acompanhar o noivo para as bodas. É exatamente o que Jesus está fazendo com a sua igreja nesse momento. Porque é claro que muitos estão ou estavam dormindo espiritualmente, desatentos, desapercebidos, como nos dias de Noé, envolvidos com as coisas desse mundo, casando, bebendo, dando-se em casamento, e não estavam percebendo o que estava acontecendo no mundo em relação às profecias bíblicas, em relação à vinda de Jesus. Mas aí, os sinais é como o grito lá de Mateus capítulo 25, aí vem o noivo, despertando todos nós que juntos compomos o corpo da noiva de Cristo, para nos levantarmos, para nos ataviarmos, para tomarmos as nossas lamparinas, para tomarmos as nossas botijas de azeite, porque se o grito foi dado para despertarmos, significa que Jesus já está a caminho para levar a sua igreja para morar com ele na eternidade. Amém. Então, o tempo está próximo, porém o dia é desconhecido. Em último lugar, nós aprendemos que a terceira verdade que eu quero citar para vocês é que o arrebatamento da igreja será repentino, rápido, ligeiro. Então, a primeira verdade, o tempo está próximo. Segunda verdade, o dia é desconhecido. Terceira verdade, o ato do arrebatamento vai ser ligeiro, vai ser rápido, não vai dar tempo
pedir perdão, não é? Se fosse hoje, não dá tempo nem para a igreja, porque a igreja está fechada por causa do decreto. Não vai dar tempo de correr para a igreja. Não vai dar tempo de passar um zap para o pastor, para o líder espiritual, para confessar aquele pecado, para pedir aquele perdão, né? Para pedir aquele perdão. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja será um fenômeno rápido. O próprio termo arrebatamento significa rapidez, tirar com força, tirar ligeiro, tirar com rapidez. Então, a terceira grande verdade que eu quero falar para os irmãos nessa noite é que o arrebatamento da igreja será repentino. O tempo está próximo, eu não sei quando é que esse dia se concretizará, apesar de acreditar que está próximo, e também estou tendo ciência que o ato em si será um ato muito rápido e eu precisarei estar preparado quando Jesus voltar. Não é para eu me preparar quando ele vier. Eu preciso estar preparado para quando ele vier, eu poder ser, como diz o hino da harpa cristã, um dos tais que vai ouvir o som da trombeta, que vai receber transformação de corpo, que vai receber veste glorificado e que no abrir e piscar de olhos vai subir para estar com o Senhor nas mansões celestiais. A palavra que nós lemos nessa noite, meus irmãos, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículo de número 16 e 17, fala exatamente sobre isso. Porque no dia do Senhor haverá alarido, voz de arcanjo, som da trombeta de Deus, e aí ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Como a gente diz no culto, você pode até dar um glória a Deus, não é? Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí lá em Apocalipse diz que quando esse dia acontecer, que nós chegarmos no céu para morarmos com o Senhor, lá no céu, nas mansões celestiais, diz que ali não haverá pranto, diz que ali não haverá dor, não é? Diz que ali o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então vale a pena, querido irmão, amada irmã, não perdermos a esperança de que Jesus vai voltar para arrebatar o seu povo, para estar com ele na eternidade. Veja bem o que eu separei aqui, e eu já estou aproximando para finalizar, sobre a rapidez do arrebatamento da igreja. Quero citar para vocês o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15 e verso 52. Ele diz que o arrebatamento da igreja será na velocidade de um piscar de olhos. Eu sempre brinco quando eu prego essa palavra, e eu brinco com os meus ouvintes, dizendo assim, pisquem os seus olhos. Pronto, se você fez em casa também, já piscou e já foi. É muito rápido, não é? Dizem que um piscar de olhos está na casa aproximada de 7 milésimos de segundos. Não dá tempo para fazer mais nada. É muito rápido, e as pessoas que estiverem aqui na terra, elas só sentirão a falta daqueles que estarão preparados e que já subirão ou que já estarão com o Senhor no ato do arrebatamento da igreja. Quando lemos a Bíblia, em Mateus no capítulo 24 e versículo 27, para falar também sobre a rapidez do arrebatamento da igreja, o próprio Jesus falou sobre a rapidez do arrebatamento da igreja, dizendo que o arrebatamento da igreja será na velocidade de um relâmpago. Vejam bem, meus irmãos, um relâmpago é muito rápido. Ninguém consegue parar o relâmpago. Você, para fotografar esse fenômeno que a gente chama de relâmpago, você terá que ser muito rápido, não é? Ser muito rápido, tem que ser feliz para apertar o dedo na hora certa e não perder esse grande fenômeno, né? Os cientistas, quando eles querem registrar um relâmpago, em noites de tempestades, eles geralmente apontam os seus equipamentos em direção ao horizonte, de onde se oriunda o fenômeno,
e geralmente eles colocam um equipamento automático que vai captar a imagem quando o fenômeno acontecer, porque se for confiar no dedo, eles vão ter muito trabalho, porque é um fenômeno muito rápido. É exatamente o que Jesus queria nos orientar, que a vinda do Filho do Homem será na velocidade de um relâmpago. Não vai dar tempo para fazer mais nada. Não vai dar tempo de correr para pegar uma carona com o papai, com a mamãe, com o pastor. É preciso estarmos preparados para o arrebatamento da igreja, como se Jesus fosse voltar agora. Então guarde essa palavra no seu coração. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para as famílias, para você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando aí esse culto no lar, não é? Para que nós estejamos preparados, porque eu quero ver você lá no céu. Eu quero encontrar você lá no céu. Lute para ir para o céu, não é? Arrependa dos seus pecados, confesse as suas culpas, aproxima-se de Deus. Vamos servir ao Senhor, que seja no templo, que seja no lar. Vamos servir ao Senhor com interesse, em espírito, em verdade, porque muito em breve Jesus voltará para arrebatar o seu povo, para estar com ele na eternidade. E este sinal é mais um sinal que identifica que a Bíblia está certa, que Jesus está certo, que a igreja está pregando certo e que muito em breve Jesus voltará e levará o seu povo para estar com ele na eternidade. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para o céu.